Segundo Crônicas, do capítulo 14 ao capítulo 16. Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra esteve em paz por 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estranhos e os altos, quebrou as colunas, cortou os asserins, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também removeu de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso, e sob ele o reino esteve em paz. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava em paz, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos. A terra ainda é nossa porque buscamos ao Senhor, nosso Deus. Nós o buscamos, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Ora, tinha Asa um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1.000.000 de homens, e 300 carros, e chegou até Maressa. Então, Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Acuda-nos, pois, ó Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor desbaratou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque veio sobre elas o temor da parte do Senhor. E saquearam todas as cidades, pois havia nelas muito despojo. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Mas se o deixardes, ele vos deixará. Ora, por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Quando, porém, na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Naqueles tempos, não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas grandes perturbações estavam sobre todos os habitantes daquelas terras.
Pois nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus as conturbara com toda sorte de aflições. Vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Asa, tendo ouvido estas palavras, e a profecia do profeta filho de Obede, cobrou ânimo e lançou fora as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E congregou todo o Judá e Benjamim, e os de Efraim, Manassés e Simeão, que com eles peregrinavam, pois que muitos de Israel tinham vindo a ele quando viram que o Senhor, seu Deus, era com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa. E, no mesmo dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram no pacto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, fosse morto, tanto pequeno como grande, tanto homem como mulher. E prestaram juramento ao Senhor em alta voz, com júbilo, ao som de trombetas e buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade buscaram ao Senhor, e o acharam, e o Senhor lhes deu descanso ao redor. O rei Asa depôs Maacá, sua mãe, para que não fosse mais rainha, porquanto ela fizera um abominável ídolo para servir de Assera, ao qual Asa derrubou e, despedaçando-o, o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe para a casa de Deus as coisas que seu pai tinha consagrado, e as que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e utensílios. E não mais houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair nem entrar para Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como havia entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e rompe a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os comandantes dos seus exércitos contra as cidades de Israel, os quais feriram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. E tendo Baasa notícia disto, cessou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara, e com elas edificou Geba e Mispá.
Naquele mesmo tempo, veio Anani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá, e lhe disse: Por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerras contra ti. Então Asa, indignado contra o vidente, lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disto. Também nesse mesmo tempo, Asa oprimiu alguns do povo. Eis que os atos de Asa, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos pés, e era muito grave a sua enfermidade, e nem mesmo na enfermidade buscou ao Senhor, mas aos médicos. E Asa dormiu com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, que se enchera de perfumes e de diversas especiarias, preparadas segundo a arte dos perfumistas. E destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.